Talvez nos últimos dias você tenha começado a perceber algo muito profundo. Você não estava apenas cansada, você estava distante de si mesma. Distante de uma mulher que Deus criou antes do medo, antes da adaptação, antes das versões que nasceram tentando sobreviver. E talvez hoje exista uma pergunta dentro de você. Se eu não sou apenas essas dores, então quem eu me tornei por debaixo disso tudo? Porque existe algo que muitas mulheres não percebem. A dor não destrói apenas emoções. Às vezes ela interrompe acesso à voz, à confiança, à espontaneidade, à coragem, à autoridade. E aos poucos a mulher vai vivendo abaixo daquilo que realmente carrega. Ela continua funcionando, continua servindo, continua existindo, mas sente que existe alguma coisa presa dentro dela. Algo que nunca conseguiu florescer completamente. Talvez seja por isso que você olha para algumas partes suas e sente. Eu sei que existe mais aqui dentro, mas parece que não consigo acessar. E hoje nós vamos entrar exatamente nesse lugar. Glória a Deus por isso. Porque existe uma mulher dentro de você que o medo tenha abafado você, mas não te destruiu. Não destruiu, não. A Bíblia diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Você percebe? O problema nunca tenha sido ausência de capacidade. Você só tenha passado tempo demais servindo, desconectada daquilo que Deus colocou dentro de você. Glória a Deus, aleluia. É forte. Tem mulheres que aprenderam a diminuir tanto quem são, que hoje sentem vergonha até da própria força. Quando recebem elogio, elas desconversam. Quando têm uma ideia, elas rapidamente dão um jeito de minimizar. Quando sentem vontade de crescer, se culpam. Porque durante muito tempo, elas associaram presença com orgulho, visibilidade com vaidade, força com arrogância. Então começaram a se retrair. Você conhece uma mulher retraída? Tem mulheres que entram em ambiente já tentando parecer menores, menos intensa, menos inteligente, menos forte, menos perceptíveis. E isso vai criando uma vida silenciosamente limitada. Porque chega um momento em que você já não precisa mais que alguém diminua você, porque você mesma já faz isso, faz muito bem. Você acredita, você até desacredita do que sente, questiona o que percebe, diminui o que carrega. E talvez hoje Deus esteja mostrando algumas versões suas que não era humildade, era um medo terrível. E a Bíblia diz, o povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4,6. Anota isso aí. E talvez exista uma parte sua que nunca floresceu completamente. Porque você passou anos acreditando que precisava continuar pequena para permanecer aceita. Vou até tomar uma água. Existe um padrão muito comum em pessoas chamadas por Deus. Elas olham para dentro e enxergam insuficiência. Quando Deus chama Moisés, Moisés não responde com coragem, não. Ele responde com incapacidade. Moisés, quem sou eu para ir? Quem sou eu para ir? Depois ele diz, eu não sei falar. Depois você lê lá em Êxodo 3 e 4. Percebe? Moisés passou mais tempo olhando para as suas limitações
do que para aquilo que Deus estava liberando sobre ele. E talvez muitas mulheres façam exatamente isso. Elas enxergam o que falta, o que ainda não sabem, o que ainda não conquistaram, o que outras fazem melhor, mas não conseguem enxergar aquilo que Deus já colocou dentro delas. E sabe o que é mais profundo aqui? Deus não escolheu Moisés porque ele parecia pronto. Escolheu porque havia propósito. Talvez você esteja esperando sentir confiança absoluta para começar a viver aquilo que Deus já colocou dentro de você. Mas a Bíblia mostra repetidas vezes a maioria das pessoas chamadas se sentia insuficiente. Gideão se escondia, Jeremias dizia que era jovem, Moisés dizia que não sabia falar. E mesmo assim, Deus continuava chamando. Aleluia! Porque o céu não libera destino baseado apenas no que você sente sobre si mesmo. Hoje o Espírito Santo está confrontando essa mentira silenciosa. Eu ainda não sou capaz. E Deus está dizendo, você não precisa se sentir pronta para começar a se mover. Eita, glória! Já está desbloqueando áreas aí? Eita, Jesus maravilhoso! Glória a Deus por isso. Existe uma pergunta muito importante hoje. O que você enterrou em si mesma para conseguir continuar? Responde aí. Forte, né? Você enterrou sonhos, criatividade, voz, feminilidade, leveza, coragem, desejo, espontaneidade. Porque em algum momento pareceu mais seguro viver no automático. Tem mulheres que desaprenderam até a sonhar. Não porque não tenham capacidade de sonhar, mas porque sofreram demais tentando acreditar em algo. Então, o que elas fazem? Vivem apenas administrando os dias. Mas sabe o que eu sinto muito forte hoje? Tem coisas dentro de você que não morreram, só ficaram soterradas, mas estão ali. E talvez hoje Deus esteja começando a remover camadas, essas camadas para trazer de volta. A Bíblia vai nos dizer que, lá em Efésios 5,14, desperta tu que dormes. Oh, glória! Existem partes suas que ficaram adormecidas por tempo demais, mulher. Por tempo demais. Está na hora de trazer isso de volta. Está na hora de acordar essa parte sua. A neurociência mostra algo muito interessante. O cérebro cria padrões baseados nas experiências repetidas. Então, depois de muito tempo ouvindo, você não consegue, isso não é para você, não sonha tão alto assim, a sua mente já começa a tratar limitação como verdade. E aos poucos você para de tentar, não porque não tenha potencial, mas porque sua mente aprendeu limites emocionais. É por isso que muitas mulheres sabotam oportunidades, sentem medo quando começam a crescer, diminuem a própria voz, param antes mesmo de tentar. Você conhece alguém assim? Conhece? Porque existe uma parte delas dizendo, isso não é seguro para mim. É difícil, né? Mas olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Isso não é sobre performance. É sobre identidade fortalecida por Deus. É sobre reconhecer que Deus é tudo na nossa vida. E talvez hoje Deus esteja mostrando que existem limites dentro de você que nasceram do medo, não da verdade. Não da verdade. Lembra de Esther? Existe uma mulher na Bíblia que precisou descobrir quem era antes de ocupar o lugar para o qual ela foi chamada. É Esther.
O livro de Esther vai nos mostrar tudo isso. E sabe o que mais me toca na história de Esther? Esther já estava dentro do palácio, mas ainda não tinha acessado completamente a sua autoridade. Ela tinha posição, mas ainda precisava acessar voz. Precisava acessar coragem. Precisava acessar identidade. Então, Mordecai vai dizer algo muito poderoso para ela. Quem sabe se para um tempo como este chegastes a este reino? Eita, forte, né? Percebe? Existem mulheres que já não estão no ambiente certo, mas ainda vivendo pequenas por dentro. Elas já carregam potencial, mas continuam duvidando. Já tem muito valor, mas continua se diminuindo. Já possuem capacidade, mas continuam esperando permissão. E talvez Deus esteja te chamando, você, para acessar partes suas que ficaram escondidas debaixo do medo. Porque Esther só mudou a história quando parou de agir apenas como alguém tentando sobreviver e começou a se posicionar como alguém que entendeu o propósito. Pegou? Isso é para você. Anota isso aí. Existe uma mulher dentro de você que ainda não foi totalmente acessada. Não porque Deus não colocou potencial. Potencial já está aí. Mas porque o medo fez você sobreviver debaixo dele. Você não é pequena como pensou. Talvez hoje, pela primeira vez em muito tempo, você já esteja começando a perceber isso. Você é muito maior do que imagina. Existem partes suas que nunca tiveram espaço para florescer. Não porque era fraca, mas porque viveram escondidas aí, debaixo dessa adaptação, dessa insegurança, desse medo. Mas Deus não criou você para viver limitada pela essa versão ferida que você criou de si mesma. Existe uma força dentro de você. Existe voz, existe discernimento, autoridade, existe capacidade. E talvez hoje o céu esteja dizendo para alguém aqui em nome de Jesus, recebe isso? Filha, para de viver como alguém pequena quando eu coloquei tanto dentro de você. Meu Deus, tem muito aí, muito. Agora eu quero falar com uma mulher que passou anos desacreditando de si mesma. Estou sentindo a presença de Deus. Meu Deus. Você que aprendeu a diminuir sonhos, a minimizar sua força, a esconder potencial. Porque em algum momento acreditou que nunca seria suficiente. Não é assim? Mas hoje, o Espírito Santo está entrando exatamente nesse lugar. No lugar onde você desacreditou daquilo que Deus colocou dentro de você. No lugar onde o medo fez você viver menor. No lugar onde você começou a chamar limitação de humildade. E hoje, Deus está quebrando essa mentira. Recebe aí. Recebe. Porque existe uma mulher dentro de você que o céu nunca perdeu de vista. Existe uma voz dentro de você que ainda será usada. Oh, glória! Existe uma força dentro de você que ainda será acessada. Existe uma autoridade dentro de você que o medo tentou sufocar, mas não conseguiu destruir. Talvez você tenha passado anos olhando para si mesmo através dessa dor. Mas Deus continua olhando para você através do seu propósito. E hoje, o céu está chamando você para sair dessa versão pequena que criou para sobreviver. Ei, mulher. Ei, mulher. Existe muito mais dentro de você do que você imaginou. E eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Ore comigo. Pai, hoje nós nos colocamos diante de Ti todas as partes dessa mulher que ficaram escondidas debaixo do medo. As partes que desacreditaram, as partes que se diminuíram, as partes que enterraram o sonho para conseguir continuar.
Oh, meu Deus. Oh, meu Senhor. Visita hoje a identidade dessa mulher. Toca os lugares onde ela perdeu confiança, onde ela passou a acreditar que era pequena demais. Onde ela deixou de acessar aquilo que o Senhor colocou dentro dela. Que toda mentira de incapacidade seja quebrada. Que toda mentalidade de limitação seja confrontada. E que ela volte a enxergar a si mesma através da verdade do céu. Desperta, Senhor. Desperta dons. Desperta coragem. Desperta discernimento. Desperta essa voz. Desperta essa autoridade. E que nenhuma mulher termine, meu Pai, essa noite acreditando que nasceu para viver pequena. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Visita essa mulher e dê a ela a vitória. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã nós vamos entrar em um lugar muito profundo. Porque muitas mulheres passaram tanto tempo buscando o valor por fora que desaprenderam o próprio valor diante de Deus. E amanhã nós vamos confrontar as mentiras que fizeram você acreditar que precisava mendigar amor, validação e reconhecimento. Porque Deus não chamou você para viver implorando por aquilo que o céu já declarou sobre a sua identidade. Eu espero você aqui. Recebe essa palavra. Medite nessa palavra. Lá dentro do grupo eu já vou liberar os exercícios. E você vai fazer, crendo na sua nova versão. Que Deus te abençoe.